arte, design de parede e autoconhecimento. Nesta live, eu e também o meu convidado, Jonathan Gomes, a gente vai falar sobre esse assunto e aí você vai começar a perceber, criatura, o quão é importante se autoconhecer, né? Ter essas referências na nossa vida de quem somos nós, o que gostamos, o que fazemos. E claro, nesta live eu vou falar sobre isso. Eu, Rodrigo Pontes, que estou há mais de 16 anos fazendo design de parede e sempre trazendo o autoconhecimento à tona em relação a todos os projetos que eu já fiz e que sempre faço. O autoconhecimento também comigo quando eu faço para mim e também usar dessas ferramentas para quando eu vou fazer para algum cliente, tá bom? Eu vou convidar aqui o Jonathan Gomes, que é terapeuta transpessoal e também professor de psicologia transpessoal, e ele vai conversar comigo, com você, sobre o que a gente quiser saber sobre autoconhecimento. Ele que também é multipotencial, né, tem várias habilidades, mas a gente hoje vai falar sobre isso, sobre com o autoconhecimento ele nos ajuda e é uma ferramenta incrível para a gente deixar o nosso projeto, deixar a nossa casa, o nosso design de parede muito mais a nossa cara e sem aquelas cobranças que muitas vezes a gente tem de nós mesmos, né? Então, se às vezes você está com medo de começar ou começou e fica ainda meio que inseguro em algumas situações, isso faz parte do nosso processo de criação, processo artístico, né? O processo de realmente a gente querer se sentir em casa. Então, eu vou chamar o Jonathan aqui, porque aí ele vai se apresentar melhor e a gente vai trocar todos esses conhecimentos que a gente tem. Eu no design de parede, ele com autoconhecimento. E se você também tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, ou quiser já fazer quiser saber alguma coisa, é só colocar aqui nos comentários, que eu já vou chamar o Jonathan Gomes. Vamos ver aqui, Jonathan. Porque nessa live a gente vai conhecer, né? A gente vai saber o que é esse autoconhecimento, o que o design de parede... Ei, tudo jóia? Oi, Rodrigo. Não sei o que aconteceu aqui. E aí? Acho que ficou um pouquinho atrasado o vídeo, né? Então, enfim. Tá. Bem-vindo Tudo a Paredes a bem? Cores. Tô vendo que Obrigado. o seu cenário já está colorido. Isso é muito bom. Tá Também, bem a Paredes a Cores? influência sua também, né? É tão importante, né? Esse movimento do autoconhecimento e junto com a arte estão muito associados e quase que eles estão juntos ao mesmo tempo, porque a arte é inerente ao ser humano. E, assim, as habilidades artísticas, de uma forma geral, as pessoas vão deixando de lado ou não vão desenvolvendo ou tiveram experiências negativas, né? Acharam que era feio, por exemplo, pintar, né? Mas só que faz parte, né? É constituinte, inclusive o lado direito do cérebro, que é mais responsável pelas artes, pela música, né? Por essa inteligência musical, inteligência artística, pelas emoções também. Então, o autoconhecimento está muito ligado às emoções, porque a partir do momento que eu vou me conhecendo, eu vou despertando essas emoções, algumas emoções que poderiam estar guardadas, aprisionadas, e aí elas vão sendo soltas, e inclusive a arte é uma forma de expressão concreta da emoção, do momento, né? Então, eu vi que você também já fez uma boa introdução do que é o autoconhecimento. E o autoconhecimento é um caminho. Porque, assim, é um caminho que eu diria que não tem chegada. Porque você vai descobrindo que você tão grande, tantos aspectos a serem descobertos e desenvolvidos, que é um universo em si. Então, quanto mais Eu alto... você falar...
quanto mais autoconhecimento, mais você vai se conhecendo. E eu falei um pouquinho já sobre você, né? Bem raso, assim, para a gente só te identificar, né? E eu já te apresentar, mas eu queria que você também falasse um pouquinho sobre quem é o Jonathan, porque isso faz parte do processo de autoconhecimento, né? Quando a gente se apresenta, isso é uma ação nossa de autoconhecimento. Às vezes a gente se apresenta É, até meio que assim, eu não vou dizer que eu sou, o que eu faço, mas quando a gente tem um autoconhecimento bem mais aflorado na gente, até a nossa apresentação fica diferente. Então, por isso que eu não eu sei um pouco sim. mais de você, mas eu queria que você mesmo se apresentasse aos nossos seguidores. Legal, legal essa tua fala também. Faz sentido, mas também a gente pode trazer uma outra compreensão pelo seguinte: quando eu estou muito identificado com quem eu sou, no sentido do que eu faço, eu estou muito mais falando da minha personalidade, que é um lado meu também, do que de verdade eu sou, que não é nada disso. Então, eu sou, eu sou eu. Mas, né, a gente precisa dessas referências que a gente usa habitualmente, né? Então, eu sou Jonathan, sou terapeuta transpessoal, atuo também como professor e mentor na pós-graduação. Então, eu estou no caminho do autoconhecimento também como facilitador para as pessoas, né? E ajudando pessoas que querem aprender esse caminho também, né? Através da pós-graduação. Mas também sou fisioterapeuta, professor de fisioterapia e mestre em ciências cardiovasculares. Então é isso tudo que eu faço. E também sou um aprendiz de artista. É muito bom. Depois você mostra a tela que você mostrou agora. Depois. Depois eu mostro de perto. Isso. E aí, antes de, né, a gente já, porque eu já quero já fazer uma pergunta logo de início, né, em um comentário, mas eu queria já dar boas-vindas a Mila, a Ellen, mentorada aqui do Paredes a Cores, a Daniele, bem-vinda, Nando, bem-vindo, Nedilce, bem-vindo, Silvia, bem-vinda também, mentorada do Paredes a Cores, Educert 5.0, Essa é a Lucélia, professora Isabel. a, Educer é a professora Isabel. tá, professora Isabel, bem-vinda. Soforninho Marmitaria, bem-vindo também. E aí, todos que estão aqui na live, né, a gente vai falar sobre autoconhecimento. E, Jonathan, eu queria que você falasse, logo de início, sobre essa questão do autoconhecimento. Como que o autoconhecimento, né, trazendo para o nosso campo, aqui para a nossa área do design de parede, como que o autoconhecimento, ele nos ajuda. Isso eu já te falo logo nos primeiros passos. Porque, assim, tem pessoas que aqui, né, posso estar assistindo ao Paredes a Cores, que nunca pintaram. Né? Igual a Ellen, nunca pintou, ela começou a fazer mentoria aqui no Paredes a Cores. Então, o que você, como especialista nessa área, você já de cara, já fala para essas pessoas sobre se permitir a iniciar o seu design de parede e trazer essa questão do autoconhecimento à tona. Isso, assim, pensando numa pessoa que ainda teve alguns flashes na sua vida sobre autoconhecimento, mas nunca se atentou. Então, o nosso corpo físico precisa de alimento, de comida para se desenvolver, para crescer. Assim também, para o autoconhecimento, a gente também precisa nutrir isso, né? Então, as artes, e especialmente o design de parede, é uma ótima oportunidade para fazer isso. Essa nutrição. Como você falou, muitas vezes a pessoa tem o desejo,
Então, ela pensa, tem o desejo de decorar a sua parede, né? De fazer uma pintura artística. Então, ela pensa naquilo. Mas falta músculo para executar. E, às vezes, esses músculos é o que a pessoa vai desenvolver. Às vezes ela não sabe o que que é, o que está impedindo ela de desenvolver isso, né? Então, assim, até um convite também seria um exercício assim para alguém que possa estar nessa situação. Para que olhe para dentro, porque assim como o design de parede, né, você estimula muito que as pessoas observem ao seu redor, observem as inspirações, a natureza, mas é um observar artístico, não crítico. Um observar de olhar e tentar extrair a essência daquilo que é observado. Assim também, quando você olha para dentro, o objetivo é que você enxergue, visualize, como eu disse anteriormente, a personalidade é apenas uma primeira camada do autoconhecimento. Ele vai além, ele é o transpessoal. Então, é o além do pessoal, desse pessoal que a gente conhece como personalidade. Como você Então, diz, camadas, né? A gente fala aqui muito também sobre demãos, né? Demãos de tinta. E aí você fala sobre camadas de personalidade, do autoconhecimento. Quando a gente fala de demãos de tinta, a gente eu sempre falo aqui que a primeira demão é uma preparação, a segunda já é um intermeio ali do trabalho tá já mais se concluindo. A terceira, geralmente, a cobertura da tinta já está ótima. Às vezes, quando eu quero quando a tinta não alcança o desejo que eu quero de acabamento, ou dependendo da cor, da diluição, eu tenho que dar uma quarta demão. Então, a gente traz essas camadas do design de parede e também você traz isso em relação ao autoconhecimento. Fala um pouquinho sobre essas camadas pra gente, essas demãos da aula aí. essa camada superficial é esse ser que funciona, é o que você falou, que muitas vezes que eu vou usar muito isso para executar um trabalho de artes, por exemplo, porque são os gostos pessoais, o que que eu gosto, o que que eu não gosto. Isso já é um primeiro passo, seria uma primeira camada, seria a preparação, né? Então, eu preciso partir de um ponto determinado, ponto A, para eu chegar nas outras camadas, que são mais profundas. E aí eu poderia dizer que temos como conhecer, né? Além da personalidade, como que eu gostaria de ser, também tem essa imagem, e o que verdadeiramente sou. O que verdadeiramente sou, e aí eu estou falando do lado espiritual mesmo. Não identificado com o corpo, nem com os gostos, nem com a personalidade. Então, o autoconhecimento, ele não serve para você se reafirmar no sentido de que eu sou assim. Por exemplo, vamos dizer que alguém não Síndrome de gosta. Gabriela. É, Eu nasci assim, eu cresci vamos assim, dizer que Gabriela. alguém pode dizer que alguém não gosta de design de parede. Ela não pode dizer que não gosta, de repente é o momento dela. Porque a gente pode entender que isso vai mudando ao longo do tempo. As pessoas que são mais maduras, ou até mais idade, elas já perceberam isso também, que a personalidade também vai mudando. Então, isso não é o que você verdadeiramente é, porque isso é mutável. Os gostos são mutáveis. As cores,
as cores que você gosta podem mudar. Mas o autoconhecimento verdadeiro não é isso. Isso é uma primeira camada. A camada mais profunda, que seria a finalização, que seria a obra completa, é conhecer a questão do ser espiritual. Tá? Então, assim, ó, o design de parede ou as outras artes, por ser um ofício do fazer, fazer o quê? Riscar, pegar o material, planejar, né? Tem muita coisa manual, né? Tem o mental também, tem o manual do fazer. Então, essas atividades do fazer, elas são uma ótima oportunidade da pessoa se interiorizar. Então, nesse momento que está pintando, por exemplo, ela pode perceber os pensamentos que passam. Isso é autoconhecimento. Perceber os pensamentos que passam, as emoções que estão saindo. Se é um design de parede emocional, por exemplo, que tem algum conteúdo da história da pessoa, ele pode provocar e despertar emoções que estavam guardadas, né? Então, o design de parede, ele é uma atividade de arte que desenvolve várias camadas desse ser, né, integral que tem uma personalidade que precisa dessa expressão, precisa se expressar. Então, ele pode servir como uma forma de expressão e também como uma forma de organizar. Se a gente entrar também nesse aspecto da organização visual que vai dar na casa e no ambiente, a gente diz que, assim como está dentro, é o que está fora. Se a minha casa está suja, as paredes, está desorganizada, provavelmente eu também tenho ideias desorganizadas dentro de mim, sentimentos desorganizados. Então, eu posso sim fazer um movimento de fora para dentro, mas tomando consciência que eu estou fazendo isso. Então, percebendo o que eu estou mexendo dentro de mim quando eu mexo do lado de fora. Isso acontece muito comigo. Há um bom tempo, eu já venho percebendo isso. Quando eu percebo que a minha mochila tá assim, com muita coisa, ou não, as coisas que eu arrumei não estão nos mesmos lugares. O meu guarda-roupa, quando eu vejo que eu gosto de arrumar camisas pretas, aí preta, cinza, chumbo, cinza, escuro, cinza claro, pro branco, aí depois começo com as cores escuras e vou fazendo uma paleta toda em degradê. Quando eu vejo que o meu guarda-roupa não está do jeito que eu arrumei, né? Que eu não consegui manter aquilo ali por mais tempo, aí eu paro e falo, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa que eu preciso me ver, me enxergar. Então, assim, são coisas externas, como você disse, do meu dia a dia, da minha casa, que eu acabo tendo que parar e falar assim, não, vamos lá. Já teve vez que eu acordei 4 horas da manhã. Acordei 4 horas, falei, vou arrumar o guarda-roupa. E fui arrumar o guarda-roupa, terminei 7 horas da manhã, super feliz, porque eu falei assim, isso eu precisava fazer porque eu conseguia organizar outras coisas que estavam indo, né? E quando você disse também sobre essa questão do saber do que eu gosto e do que eu não gosto, né? Você falou isso. E isso é um ato de decisão, né? Porque eu sempre falo aqui no Paredes Cores sobre tendências, né? E a tendência, ela não é uma obrigatoriedade, né? Olha, a coral está a tendência, né? E a cor tendência é pedra esculpida. A souvenir é uma outra cor. É o rosa... Ah, agora eu esqueci. E Meia aí, a luz. gente... Oi?
Rosa Meia Luz? É o meia-luz. Meia-luz. Que é um rosinha. E aí, é, pode ser que eu não goste de rosa, pode ser que eu não goste de pele esculpida, que é uma cor mais terrosa. Então, assim, quando eu decido que sim, eu sei que a cor tendência é essa, dessa marca, mas não é porque é cor tendência que eu tenho que gostar, que eu tenho que fazer. Né? Então, se já é um E isso, autoconhecimento, correto? isso exige uma tomada de decisão, e essa decisão do que gosto, o que não gosto e o que verdadeiramente gosto. Não o que os outros estão dizendo ou apontando como bom que eu vou gostar. Isso também é o autoconhecimento, são as escolhas. Então, você tocou num ponto importante, porque quanto mais eu me conheço, eu tenho mais condição de escolher o que que eu quero, qual cor que eu quero na minha parede, qual desenho que eu vou querer, Ou né? até qual Então, cor eu preciso nesse momento, né? que eu quero ou que eu preciso. Exatamente. Também ele pode ter esse aspecto. Então, a partir do momento que eu me conheço, por exemplo, que eu seja uma pessoa que é muito agitada, e se eu quero um ambiente mais calmo, e sendo que eu sou agitado, eu vou procurar umas cores mais condizentes com aquilo. Então, o autoconhecimento não significa pegar também o pincel e uma tinta e sair pintando é que eu tô. Também dá para ser assim, mas ele te ajuda nessa decisão. O que que eu Aí você pode usar preciso? o bloquinho para a cores. Ou você faz no papel, primeiro descarrega tudo, aí quando você está mais equilibrada, você pega o pincel e vai na parede, aí vai ser um desenho lindo. Porque também tem isso, né? A pessoa, se ela não estiver muito bem das emoções, se ela estiver num momento mais difícil, a tendência é que ela tenha escolhas e preferências até de cores, de repente, fora de uma paleta que é o que ela gosta realmente. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu estava muito. Era uma mistura de tristeza, estava chateado, tava, coisas que estavam acontecendo, mas eu precisava me expressar de uma forma. Então eu peguei uma folha, comecei a desenhar, isso já tem bastante tempo, e aí comecei a desenhar, comecei a pintar, comecei a colocar cores, e aí deu a uma exposição que eu até participei. Eu fiz um quadro e aí já tem uma exposição pronta para isso, mas não é o momento também. Então eu sei que não é o momento ainda de eu fazer uma exposição toda com esse trabalho, mas se chama Natureza Morta. Só que não natureza morta dentro da técnica da pintura, né? Que a gente tem toda uma composição de peças, de elementos. E sim, eu usei a temática das queimadas, né? Nas florestas, e fiz um trabalho totalmente colorido. Só que, a partir do momento que a pessoa para observar as imagens do quadro, elas percebem que toda aquela alegria, toda aquela vibração, todo aquele contraste que eu consegui dar com as cores para chamar a atenção do olhar, não não, quando você se aprofunda, você não vê uma alegria, você não vê aquela vibração é, é, com um aspecto bom. E aí você vê que o fogo tá acabando com a mata, tá acabando com as aves, são aves caindo, né? Então, isso até um crítico de arte falou sobre esse trabalho meu numa mostra que eu fiz, que eu participei e levei esse quadro. E aí ele me chamou depois para conversar. Ele falou assim, Rodrigo, e ele era todo assim, marrentão, né? Eu ficava até com medo dele. Quando ele ia para um lado, eu ia para o outro. Aí quando ele foi para a minha, eu falei, eu vou deixar ele no tempo dele. E aí depois ele me chamou e falou assim, olha, a sua peça me chamou a atenção primeiro pelo nome, né? E aí depois eu fui começar a perceber que as cores me atraíram, mas quando eu me dei o tempo de observar mais, eu via que aquela alegria das cores não era o que retratava por trás daquilo.
E foi um momento que eu não podia, ou melhor, eu não queria, né, expressar a minha tristeza ou de forma externa, vamos dizer assim, né, com afeição ou com alguma ação, alguma atitude. Então eu interiorizei aquilo e externei através da arte, através da pintura e do desenho. Então a gente aproveitar dessas coisas também, né, se permitir do que o corpo está gritando, que a mente tá ali, né, eufórica. Então, deixar com que a gente, quando a gente fala que deixar o bloquinho paredes a cores entrar em ação, né, é para isso também, para que a gente saiba que o nosso momento. Aí às vezes você descarrega tudo no bloquinho paredes a cores. Quando você for para a sua parede, você vai colocar as coisas que você fala, olha, foi um processo que eu tive de me desprender de coisas ruins e eu vou fazer uma coisa bela, decorativa e que eu vou me sentir bem nesse espaço. É o que eu sempre digo aqui também, me sentir em casa. Né? E eu queria te fazer uma outra pergunta que é, como que né, como que a gente pode aproveitar do autoconhecimento em relação ao design de parede, o que ele pode favorecer um e o outro? Como? O que o autoconhecimento ajuda no design de interior, no design de parede, e o que o design de parede vai, vai ser uma expressão desse autoconhecimento, né? Vice-versa. Como que vai ser essa conversa quando a gente tem esse autoconhecimento mais amadurecido na gente? Então, eu acredito que os dois, né, um gera experiência, vivência e memórias para o outro também. E a arte, o design de parede, ele favorece o desenvolvimento de algumas habilidades que são muito importantes também no autoconhecimento. Como eu já comentei da habilidade de ver verdadeiramente a essência, a habilidade de pensar e organizar um pensamento, porque primeiro a parede ela surge no teu plano mental e você precisa organizar suas ideias para fazer até um projeto e muitas vezes a execução vai ser até um pouco diferente do projeto. Ou seja, a tua ideia original, ela nunca vai para o concreto. Porque todas as ideias, quando são concretizadas, elas não ficam iguais ao da cabeça, ao do pensamento. Então, até nisso ajuda você a se permitir, a ser tolerante, a não ser tão exigente consigo mesmo, consigo mesma. E uma pessoa que tem autoconhecimento, ela tem essas habilidades bem desenvolvidas. Então, o design de parede é um espelho para o autoconhecimento. Através do design de parede, eu vou me conhecendo. Desde o momento em que eu vou planejar esse design, que eu vou pensar no que eu quero para minha casa, para o meu ambiente, até o momento de botar no papel e depois colocar na parede. Então são vários desafios até que a pessoa vai precisar vencer, medos internos, né? Dificuldades internas, muito mais internas do que externas, né? Porque muito do que bloqueia uma pessoa de fazer qualquer coisa é o medo. Medo de tudo, medo de errar, medo de alguém criticar, medo do novo, medo de ter trabalho, né? E você, Então,
o que que você como que você vê essa questão do medo como o primeiro, ou, né, na maioria das vezes, sempre é o primeiro bloqueio que a gente tem em relação a esse autoconhecimento? Você, como terapeuta, e a gente trazendo para esse âmbito do design de parede, por que que a gente fala sobre isso? Porque hoje em dia, né, ou melhor, há um bom tempinho, a gente já está vivendo muito mais tempo em casa, né? Então, como você, como um terapeuta, vê essa questão do medo de tipo, olha, eu tenho medo de fazer meu primeiro design de parede porque eu não moro sozinha, eu moro, né, ou sei lá, com minha amiga, ou com meu amigo, ou moro com minha família, meu esposo, e eu nunca fiz, eu vou ter medo de, sei lá, eles vão criticar porque é o primeiro, vai ser bom e não. Como você vê isso como terapeuta? Esse medo está muito relacionado à crença em alguns mitos das artes. Existe muito o mito do artista. Eu não sou artista, eu não posso fazer isso, né? Então, daí até a importância do teu trabalho de mostrar para as pessoas que sim, é possível você fazer. Basta querer em primeiro lugar. Querer e não é um querer assim que independente de qualquer coisa que vier, de qualquer coisa que passar na minha cabeça, eu quero e eu vou fazer, né? É uma decisão, como você falou. Então, existe, na minha visão, tem muito a, a inabilidade também, a inabilidade com materiais, pincéis, lápis, tintas, cores, o medo de errar, de se arriscar no novo. Aí a gente pode observar que, assim como eu ajo com design de parede, eu ajo na minha vida toda. Então, peraí, eu queria fazer uma coisa, eu tenho um sonho de fazer uma pintura na minha parede artística, mas eu estou adiando, não sei. E o resto? Você também está adiando outros sonhos que você tem? Então, nesse sentido, a gente é muito estimulado muito mais ao racional, à lógica, à razão. E as artes, as emoções, o autoconhecimento, o design de parede, às vezes ficam um pouquinho de lado na vida, né? Ah, isso é coisa de artista. E não, pode ser um hobby, uma atividade que, inclusive, além de deixar a casa linda, vai deixar a pessoa linda também por dentro, porque é uma oportunidade de se olhar, de se perceber seus gostos, seus desejos e trazer aquilo para fora, de expressar as emoções. Então, assim como existem também várias outras abordagens, né, de artes, assim como você falou do bloquinho Paredes a Cores, um bloquinho de rascunho para projetos de design de parede, ele também é uma oportunidade de se expressar, né? Então, diante desse contexto todo, né, de arte, desenho, cores, autoconhecimento, dentro da psicologia transpessoal, nós utilizamos muitas ferramentas de acesso a informações do inconsciente e emoções, e liberação de emoções, transformação de padrões de pensamento, de crenças, utilizando desenhos. Então, um desenho, por exemplo, ele pode dizer muito mais do que 1000 palavras.
E falando nisso, você disse aí de vamos agora colocar a mão na massa, né? Eu estou vendo aí que você está totalmente, né, nessa evolução do autoconhecimento. E Jonathan Gomes, ele tem sim uma intenção com o design de parede. Jonathan, como que vai, quando vai sair essa parede? E aí eu já queria aproveitar para você nos mostrar aí, ó. Quero ver o seu quadro. Você podia falar um pouquinho dele, como desse processo mesmo, fazer parte desse processo. Ah, meu Deus, espera aí, deixa eu pegar aqui. Não estava no script. Para quem chegou agora, essa tela foi uma tela que ele logo apresentou no início da live. Então agora a gente vai saber, Ainda, né, da onde ainda vem bem que essa eu, inspiração ainda bem que toda. eu tava de shorts, né? Já pensou? Não, Levanta, para isso aqui sempre levanta, tá. levanta na live, Para você ver, você que mas vai olha participar de uma só, live no Paredes que a Agora, gente esteja por- devidamente só vestido. aparece daqui para cima, ué. Porque, por exemplo, como a arte favorece o autoconhecimento. Eu pintei esse quadro porque agora eu estou mais envolvido e era um desejo meu pintar quadros, aprender isso. Foi E a eu primeira pinto, vez que você teve contato agora com essa questão foi a das primeira tintas. vez que eu tive contato com esse tipo de material, de tinta, e eu escolhi uma imagem. Na verdade, foi um vídeo no YouTube, meio que um tutorial, e eu segui. E aí, como que essa arte aqui me favoreceu o autoconhecimento? Primeiro que é o mar. Para quem não percebeu, é o mar. O mar está ligado às emoções. E eu, olhando Mostra bem... de novo, por favor, para quem não percebeu. Aí. Então, o mar está ligado às emoções. E lá no fundo, se você observar, no horizonte, na verdade, é a crista de uma grande onda que está se aproximando. E quando eu olhei isso, eu vi que tem uma grande onda de emoção se aproximando, de coisa boa também. Então, a interpretação simbólica é individual, assim como alguém pode pensar em fazer um design de parede e colocar um certo símbolo ali, desenho, né, que eu quero dizer, e aquilo para ela significa alguma coisa. Para mim, quando eu olho para esse quadro, depois que eu atribuí esse significado, ele tem outro sentido na minha vida. Quando eu olho para ele, eu sempre olho e eu me conecto com essa ideia, com essa energia, e isso me faz bem. Assim é o design de parede. O design de parede emocional, por exemplo, se você coloca uma imagem ali que te remete a lembranças da infância, a conectar mais com a família, com o antepassado, isso pode te fortalecer no dia a dia. E você Então, falando isso sobre essa questão do despertar, né, de si próprio, e aí você fala também da família agora, quando a gente leva para esse lado do design emocional, como que a gente pode, porque é assim, quando eu tenho a minha casa, né, o meu espaço, eu tenho a minha vida, o meu autoconhecimento, é uma coisa. E quando eu tenho a minha vida, o meu autoconhecimento, mas eu tenho a nossa casa, o nosso espaço, a nossa família. Então, como que eu posso trazer perfeito. isso, digamos, para um espaço social? Viu? A sala é para várias pessoas. Eu posso, no meu quarto, eu posso fazer o Coletivo, que eu quiser, familiar, né? coletivo. Isso. É E aí, perfeita como que essa eu posso pergunta, porque despertar esse melhor de mim e o melhor de nós? é ótimo, porque à medida que
você, no processo do design de parede, desde o planejamento, você já começa nas escolhas, por exemplo, você pode ter um gosto, né? E o restante da família tem outros, porque são outras personalidades, cada um tendo a sua. Então, esse planejamento tem que ser conjunto, porque num ambiente coletivo não faz sentido uma pessoa só escolher tudo, a menos que os outros não queiram participar. Mas também a gente pode fazer esse convite para a pessoa. Se você vai planejar o seu design de parede, inclua todo mundo da sua casa. Isso é uma maneira de demonstrar amor por eles. Consideração, participação, inclusão. Então, o autoconhecimento, ele desperta o melhor de você para que você conviva melhor em família, inclusive. Então, a execução do design de parede não pode servir para causar mal-estar na família. Ou, de repente, a pessoa, se ela tem um gosto muito específico dela e ela quer colocar em prática, ela faça num ambiente que é privado dela. Um quarto, se ela é solteira e tem um quarto, ou se é casada, negocia com a família, né? Então, o autoconhecimento não é para que a pessoa seja mais crítica, pelo contrário, é para que ela seja mais aberta ao outro. Conheça Foi- mais e exerça mais a empatia, né? Sim, ser flexível e não rígida. E aí quando você Então, fala... nesse Pode falar. aspecto, o autoconhecimento e o design de parede, nesse ambiente que é coletivo, é, exercita essa flexibilidade na pessoa. Aí quando você fala em relação a, olha, eu gosto de uma coisa, e aí né, a minha esposa gosta de outra, meu esposo gosta de outra, meu filho gosta de outra, e a gente vai fazer um espaço que é nosso. Eu, como designer de parede, né, como profissional, o que eu faço? Então, sempre quando eu vou fazer para um cliente, eu converso com aquela pessoa que primeiro me contactou, que geralmente é a esposa, né, ou é a filha. E aí eu pego primeiro, faço o meu briefing, pego todas as informações possíveis. E aí eu sempre falo, né, como profissional da área, eu falo assim, olha, quando eu percebo que ali tem uma participação única, eu, quando vou até a casa, eu também, quando tenho oportunidade de conversar com as outras pessoas, eu vou me atentando a isso, né? Será que esse design é para todo mundo? Se não é? E aí, já aconteceu comigo, de algumas vezes, o marido chegar e falar assim, mas é porque eu não queria muito essa cor, eu queria uma outra cor, e não sei o quê. E pior, depois que eu já pintei. Porque até antes fala assim, não, pode fazer do jeito que vocês fizerem, tá feito. Mas e depois que eu ver pronto, eu não gostei da cor. Aí eu falo, oremos, vamos trocar a cor. E aí você começa a perceber, eu dou essa abertura também, para a pessoa começar a interagir nisso, né? Isso como designer de parede. Você como terapeuta, como que você vê essa questão da participação, podemos dizer uma participação precoce, talvez, não sei. Não, precoce não, atrasada, ou além do tempo, porque assim, a gente sempre vê isso no planejamento, né? No projeto e tudo. E aí, quando a pessoa vê que já está quase pronto, como que você, como terapeuta, vê isso? Né? Essa intervenção do outro no design, e tem que ser uma coisa que seja legal para todo mundo. Tem algumas pessoas que podem ser um pouco mais lentas em relação a isso, né?
E tá tudo bem. E aí vai do combinado, né? Se foi combinado que você mudaria até que todos ficassem satisfeitos, por exemplo, tá tudo bem. Mas a pessoa, o dono da casa, os donos também, eles têm que estar em acordo, né? Então, assim, o designer que vai atender uma família, por exemplo, ele tem que ser um terapeuta também para entender o que se passa ali naquela situação Tem que ter essa e sensibilidade, né? tem que ter essa sensibilidade, esse olhar, até mesmo se ele mora com muita gente e quer fazer na própria casa um design autoral, e as outras pessoas, né? Tem que considerar as outras pessoas, né? E também, às vezes, é o que eu falei anteriormente, não ficar numa postura de rigidez forte do ego, que a gente chamaria, que é a personalidade. O ego é necessário para a gente viver, mas a gente não, a gente é além disso. Então, uma pessoa, por exemplo, que te pede uma coisa e vem outro e pede outra, e a outra não quer mudar, a primeira não quer mudar mais e tal. Então, isso é característica de ego, né? Então, até mesmo às vezes de disputa. A minha ideia vai ser executada, a sua não. Então tem que ter essa sensibilidade sim de olhar e confirmar com eles, né? Já entraram em acordo? Está fechado? Posso executar? Porque depois não tem jeito. Então também o terapeuta tem que colocar suas regras. O terapeuta aí. O designer tem algumas regras, não tem como eu ficar pintando e despintando, então vocês se resolvam, né? Eu, assim, por eu já ter bastante tempo na área, né? Então, assim, eu já estou calejado com isso. Então, sempre eu, quando mando projeto, ou vou até a casa da pessoa para conversar sobre, ou a gente faz uma videochamada, eu sempre peço que mostre para outras pessoas, que esteja também, né? Isso é muito importante, porque, assim, é igual uma vez que aconteceu. Eu fui fazer dois quartos para duas crianças, né? Praticamente dois sobrinhos, eu digo assim. E aí, mas desde de bebezinho, de 3, 4 anos, eles sempre escolheram os quartos deles. Então eu chegava e falava, olha, qual quarto você quer? Qual desenho? Ah, eu quero isso, isso, isso. Aí o outro, eu quero isso, isso, isso. Aí eu lembro que uma vez um queria, tinha o quê? 6 anos, eu acho. Queria, acho que era na época do Homem-Aranha, aquele que tinha um Homem-Aranha vermelho, né? E o Homem-Aranha preto. Foi logo quando lançou aquela outra versão. E aí a mãe falou assim: não, você não vai fazer esse negócio preto no meu quarto, eu não quero, porque né, eu sei o bem e o mal. E aí depois ela me contou que os dois conversando, que eles têm a idade próxima, aí ela falou que um falou assim para a menina falou assim para ele, Julinha, né? Falou para Renato assim: ah, mas pode pedir porque tio Rodrigo deixa a gente querer. E eu achei tão bonitinho isso, porque realmente, né? É claro que eu adaptei, levei para uma linguagem mais lúdica, né? Levei para o lado muito mais de atender a expectativa dele, né? O desejo dele, mas também eu falei com né, na época, né, a gente estava fazendo, eu falei, Carla, calma, vai dar certo, confia em mim. E aí eu mostrei como ficaria, e aí depois de pronto, ela falou, graças a Deus, ficou bom, ficou ótimo, porque eu achei que ia ficar isso e aquilo. Então, essa. Nesse caso, né, de um designer que faz a pintura na parede na casa de alguém, a pedido dele, ele também tem que ter esse autoconhecimento, porque ele tem que saber o que é o gosto dele, o que é o gosto do Uhum, cliente, também. e respeitar o gosto do cliente. E se artisticamente ele acha que existe alguma coisa que pode ser ajustada, modificada, pode sugerir, mas vamos dizer que eles O queriam cliente que tem o razão.
O cliente tem razão. Se ele queria um Homem-Aranha amarelo, né, ele está pedindo isso, né? Então, por mais que para você não faça sentido, mas para ele faz. Uhum. Você pode direcionar, dar Ter essa opção, sensibilidade, né? dar as opções. Porque às vezes também, né, nós não sabemos nem a cor que gostamos, quanto mais nos conhecermos. Então, o primeiro passo, talvez, aqui, de quem gosta de pintura e que gosta e pensa em fazer um design de parede na sua casa, começa a perceber isso, né? Os seus gostos. Qual é a cor que você mais gosta? Isso vai também até a questão do projeto, porque, tipo, quando a pessoa, como você falou, né? Você pediu um Homem-Aranha amarelo. Então, assim, se é algo tão importante, às vezes é algo que é assim, tipo, olha, eu tenho que ser amarelo. Então, o que eu faço? Eu converso, tento saber o motivo qual ele quer amarelo, por que ele quer amarelo, e faço no papel, faço no computador, onde for, para ele ver. Que às vezes também tem isso, né? Como você É disse no aquilo que eu início, as falei. nossas ideias, O né, mental não é uma estão. coisa. É. Quando vai para o concreto, sofre várias adaptações Uhum. e, né, porque tem a fantasia mental, da idealização. Então é bem diferente na hora que vai para a parede, né, na pintura. Nesse caso que a gente está falando dessa arte que é a pedido do cliente, é por encomenda. Não é uma arte de dentro, interior de quem pinta. Também é, né? Porque o jeito que você vai pintar, aí você vai chamar de estilo, Ou estilo do identidade ou do trabalho. identidade, que é personalidade, né? Que é a forma que aquela personalidade se expressa exercendo a função dele, dela. Isso Assim aconteceu como uma vez. Isso aconteceu uma qualquer vez. profissional tem a Aham. sua forma de ser o mesmo profissional. Então, um design de parede feito por pessoas diferentes vai ter suas particularidades, que é de cada um. Por isso que é bonito também, você fala muito, né, de não querer copiar o que você viu, porque às vezes nem vai combinar com, né? Por criar a sua identidade. Isso também é o autoconhecimento. E uma vez aconteceu comigo, né, quando você disse em relação a personalidade, né, essa questão do traço, né, do jeito que se faz. Uma vez eu nem estava no espaço nessa época, eu tinha feito um outro trabalho, não era de parede, era um trabalho, acho que era, eu não lembro o que que era, mas uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu cheguei num tal lugar, numa sala, e tinham duas peças, uma pintada por uma pessoa e outra pintada por você. E aí a pessoa chegou para mim: olha, eu pintei, né? Eu estou fazendo esse trabalho. Só que a pessoa não indicou qual era dela e qual era a minha. Meio que generalizou. E aí essa pessoa que é amiga minha falou assim: tá, mas você pintou qual? Porque essa daqui foi o Rodrigo que pintou, não foi? Porque assim, é a cara dele, é o traço dele, é o jeito de pintar. E era a mesma imagem, vamos dizer assim, né? Então, assim, era a mesma proposta. Então, como que isso também é interessante quando a gente tem esse autoconhecimento de que eu tenho mais. Quando eu falo em relação a o outro querer, né? Eu como profissional, né? Que eu vou à casa de uma pessoa. Quando eu digo isso, também eu trago como a esposa vai fazer para o filho, a esposa vai fazer para o esposo. Olha, eu tenho um home office aqui, eu quero que você monta para mim, porque eu quero dar de parede aqui no meu escritório. Isso também, né, quando eu falo que essa questão, né, do outro querer também, né? Então, lidar com isso é algo bem mais. Eu acho que é fazendo. Aí você vai percebendo, você vai sentindo, É né? Não ter fazendo. pressa também,
Porque ideias, elas surgem, ideias, elas aparecem de forma, para mim, de uma maneira, para você de outra. Se eu penso aqui, Jonathan, vamos lá, pensa numa flor. Eu penso numa flor aqui. Qual flor que você pensou? É para responder? Isso. Aqui é tudo ao vivo e a cores. Alô, alô. É hibisco, que eu pensei no hibisco. Então, eu pensei em girassol. Ah, girassol é meu. Então, tá vendo? Como que assim? Mas E você aí você estava fala, o falando do girassol é fazer. meu. Mas tá vendo como ele não foi a sua primeira opção? Né? Olha lá, ó o gatilho. Não, eu tô brincando. Assim, ó, você falou do fazer e eu me lembrei assim do seguinte, né? Que a gente está falando de identidade, do traço, da forma de fazer, mas também é do fazer que a pessoa descobre. Porque inicialmente, às vezes, ela não sabe nem pegar no pincel muito bem. E ela vai descobrindo qual é o jeito que ela gosta de pegar, como ela gosta de passar o pincel com a tinta na parede, se ela é mais enérgica, agressiva, se ela é mais suave. Então, todos os passos do processo, a pessoa pode se observar. E ela vai perceber, nesse silêncio, como ela é naquele momento, como ela se expressa no mundo. Então, esse fazer arte e fazer para si é uma coisa, como a gente está falando, fazer para o outro é outra coisa, fazer quando alguém pede para fazer no quarto do meu filho, você está lidando com o filho e com a mãe. E com você mesmo, porque o artista, ele, ele não é imparcial. Não tem como ser. Ele vai deixar a marca dele. Até por isso também que muitas vezes as pessoas chamam um artista, Chamam né? o artista. Isso aí. Não é? Porque se fosse qualquer um, poderia ser qualquer um. Se a pessoa dá o desenho pronto, pode ser qualquer um. Mas tem a interpretação do artista. Então, o artista traz a sua maneira de ver aquela imagem que a pessoa pode querer, e aí ele extrai o que é a essência daquilo e coloca na parede. Entendo. Então, essa Então, habilidade de ver é uma das principais habilidades que juntam autoconhecimento com design de parede. É o e que está ver. ligado à questão também, depois da realização, da autoestima, né, da pessoa. Autoestima. Aí terminei, acabei, agora eu vou contemplar. Contemplar a parede, vou lembrar de todo o processo que foi feito, que eu passei, até chegar até aqui na vitória, na celebração. Né? É mais uma etapa concluída da que eu me propus na vida. Então, esse registro é importante porque gera memórias na pessoa de que ela é capaz. Por isso, da autoestima. Então, quando ela está de frente com outras situações semelhantes, ela tem mais capacidade de enfrentar e vencer os outros desafios na vida também. E uma vez aconteceu, né, em outro projeto meu, e eu fiz um projeto que era uma árvore, eram duas árvores no quarto, e era somente com flor, assim, tinha um tronco, né, que eu desenhei, e a copa dela era somente flores de gesso. Eram mais ou menos desse tamanho assim as flores, bem pequenininhas. Eu devo ter feito mais de 1000 flores.
E aí, no processo, eu falei, eu já me arrependi. Porque é muita flor, eu não vou dar conta de fazer. E aí, mas, depois que eu fui fazendo, instalando, colocando no lugar, deixando... E quando acabou o quarto, eu falei, gente, está lindo. E assim, o cliente adorou, não só gostou desse, esse cliente gostou, que depois eu tive que fazer mais 2 quartos. Eu fui fazer um projeto com uma arquiteta, aí ela tinha um projeto todinho já montado para aquele quarto, e aí, quando eu fui mostrar alguns trabalhos que eu já tinha feito para cliente dela, no caso que estava se tornando minha também, aí ela chegou para a arquiteta e falou assim, eu poderia mudar o projeto da parede, colocar esse daqui? Aí eu só fiz assim, mais 1000 flores. Mas isso depois de realizado, me dava um êxtase tão grande, né? Um sentimento de realização, olha, conseguir fazer um projeto que era bebida da outra inspiração, mas diferente. E aí eu começava a perceber o quão eu estava naquele momento ansioso, o quanto eu estava no processo de ter que fazer logo. E aí eu tenho que ter processo de projeto, processo de produção das flores, depois de secagem do gesso, depois a lixar cada uma, depois de limpar cada Cada uma, depois etapa no seu instalar cada tempo, uma. né? Então vai te E saber obedecer educando, o produto, a matéria-prima, né? que na vida as coisas não acontecem na hora que você quer. Uhum. Elas têm o seu próprio ritmo. A vida tem o seu ritmo, né? Então, é bem simbólico, né? A gente pode dar uma interpretação para o design de parede da vida, da própria vida, do simbolismo da vida. Ela está ali, ela está acontecendo. Tudo que acontece com design de parede, como você falou, até na minha mochila desorganizada me incomoda. A forma com que você guarda seus pincéis, a forma com que você guarda suas tintas, isso diz quem você é. Se você é organizado, se você não é, né? A gente está falando de um autoconhecimento aqui muito da personalidade, que é o que faz a gente funcionar no mundo e fazer o design de parede, a gente está fazendo com a personalidade. Porque o nosso ser verdadeiro é perfeito. O ser espiritual é perfeito. E é interessante eu trazer esse conceito aqui para que as pessoas que possam estar, né, interessadas assim e gostam desse assunto, de entenderem exatamente essa diferença do que a gente fala aqui de gostos, tem muito a ver com a personalidade, né? Que é apenas um pedacinho, né, de que a gente funciona nesse mundo justamente para se descobrir, porque quando eu descubro a minha personalidade, eu estou num caminho de descoberta do meu verdadeiro ser, da minha parte espiritual, centelha divina. Então, esse é o grande objetivo do autoconhecimento. Entendo. E aí a gente falou aqui sobre a questão do autoconhecimento, dessa importante ação que a gente tem que ter, que eu acredito que o autoconhecimento é uma ação diária, né? A gente como que eu estou tomando meu café, se meu café eu estou tomando com açúcar, sem açúcar, adoçante, ou com óleo de coco, ou com canela, como que o meu As prato... escolhas que eu estou fazendo, né? O que eu tenho escolhido para minha vida? E aí, assim, o que a gente fala aqui, né, nessa live hoje é muito disso, né? Trazer o autoconhecimento para o design de parede, permitir que a arte seja uma ferramenta para que isso seja um caminho mais colorido, um caminho bem mais leve também, e mostrar que realmente a nossa casa faz parte
da gente e a gente faz parte da nossa casa. Né? Saber que não é só um espaço físico de concreto ou de qualquer outro material que a gente consiga só estar e não ser. Né? Então, isso a gente traz muita tona nessa live de hoje. E aí eu quero também, já trabalhando em relação a essa questão do autoconhecimento, que aqui no Paredes a Cores também não é só moleza, não, né, meu Brasil? Então, você que tem seu bloquinho Paredes a Cores, eu vou falar vou dar logo um exercício de casa e depois o Jonathan vai dar o dele também. Já vou colocar o Jonathan para trabalhar aqui, Paredes a Cores. Então, eu quero que você, né, sugiro que você, no seu bloquinho Paredes a Cores, você escreva, ou pinte, ou expresse de uma forma as cores que hoje elas chamam a sua atenção. Não é o que você gosta, o que você não gosta, mas que chamam a sua atenção. Né? Cores e também texturas. Texturas de que jeito? Sei lá, algo mais áspero, mais liso, mais fofinho. Coisas que, sei lá, que te lembram a sensação. Para que você tenha realmente essa visão, né? Como o Jonathan falou, sair do imaginário, sair da ideia e colocar no papel. Mas não precisa ser, que bom que seja, com canetinha, com tinta, com aquarela, né? O que você puder ter visual, né? Na cor visual. Mas se não, pode escrever mesmo as cores e as texturas que te vêm agora à mente. E Jonathan, vou botar para trabalhar. Muito bom esse exercício, né? De buscar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me atrai, o que não me atrai. Então, eu sugeriria... Aqui eu como designer de parede, Jonathan como terapeuta. Eu sugeriria que a pessoa refletisse assim: por que eu ainda não tomei iniciativa de fazer o meu design de parede se eu quero melhorar a minha casa, se eu quero melhorar o meu ambiente? O meu ambiente, né? O que está me impedindo no momento? Né? Que ela possa se interiorizar, fechar os olhos, fazer 3 respirações e que a resposta vem. Então, nesse silêncio, né, que a gente começa a se conectar com esse autoconhecimento também. Então, se as coisas estão muito confusas, até mesmo na hora de escolher a cor ou o que eu vou fazer, vamos respirar, trazer a consciência para o presente, sair desse turbilhão de pensamentos e, né, o que está me impedindo de executar a minha ideia de design de parede? Isso aí. Então, é um bom caminho para tentar conhecer um pouquinho assim dos seus próprios medos e, né, bloqueios. Isso aí. Jonathan, muito obrigado por aceitar o convite de falar sobre autoconhecimento, falar sobre essa experiência da gente unir o design de parede com o autoconhecimento, né? Fazer com que a gente realmente tenha esse sentimento de pertencimento da nossa casa, né? Do nosso lar, do nosso espaço, do nosso ambiente, do nosso ser, né? Unir o ser e o estar. Então, muito obrigado. Tá? Obrigado a todos que entraram aqui na live, todos que participaram, né? Entrando, dando um tchauzinho, acenando. Muito obrigado. E você que está assistindo agora também na gravação, muito obrigado também. E, Jonathan, algum recadinho, alguma... Eu agradeço e também me veio em mente aqui agora que o homem já pintava as cavernas, já fazia desenho nas cavernas e que todo mundo tem que se expressar de alguma forma. Se alguém que está vendo esse vídeo acha bom o design de parede, que faça, execute, porque com certeza vai ser um lindo caminho de autoconhecimento, de superação de limites internos e de realização quando vê o resultado pronto, né?
Então, muito obrigado, Rodrigo, também me inspirando aí no seu conteúdo, nas suas ideias, para executar também um pouco, botar a minha expressão, minhas emoções também em formas e cores. E quem sabe, breve, na parede, né? Vamos ver aí Você uma está no caminho. mentoria. Passou o bloquinho em paredes a cores, foi para a tela, agora você até nas cores. É, tem gente que precisa fazer esse caminho, né? Então, tá tudo bem. Então tá bom, não vou julgar. E outra coisa também, tá tudo bem. A pessoa que não fique ansiosa e preocupada, tá tudo bem. Cada um tem o seu ritmo, né? Lembra que a gente falou que o autoconhecimento é um caminho? Cada um vai dar um passo que tem que dar naquela hora. Então, não se Tempo, preocupe. tempo, tempo, E tempo. tá todo mundo caminhando. Por incrível que pareça, às vezes a gente julga alguém achando que não, aquela pessoa é. Mas não, é a gente que é, porque a gente está julgando ela. Mas ela está no A gente que caminho. tá parado. Tá todo mundo no caminho. Isso aí. Muito Tchau, obrigado. gente. Boa Então, noite. Obrigado aí também todo mundo que entrou. Algumas pessoas aí dá um alô falando, aí para quem você mandando conhece também. carinho. É, bastante gente lá em cima, a professora Isabel, a minha tia, Tchau. Lucélia. Ai, tem várias pessoas aqui, a Leonilde, Dona Valdete. Ih, Dona Valdete adora arte. Ela faz cada coisa linda, de Ah, artesanato, de bem legal. Então tá bom, Adalto, meu amigo. Então tá bom, Rodrigo. Muito obrigado. Quem sabe aí a gente possa se encontrar em outras lives por aí isso aí. e, e no design de parede também, né? Isso aí. Tchau. Tchau, tchau.